Olá, meu nome é Alisson Pereira dos Santos Silva. Eu sou um aluno do curso de Farmácia da Universidade Federal do Paraná e tenho como título do meu trabalho o tratamento da fusariose disseminada, uma revisão de escopo. Qual é o objetivo do presente trabalho? Temos como objetivo mapear as evidências acerca dos tratamentos disponíveis ao quadro de fusariose disseminada. Mas o porquê é importante essa busca? Então, podemos considerar que, com o passar dos anos e com a evolução da medicina, de certa forma isso ocasionou um aumento no número de pacientes imunocomprometidos, que acaba refletindo no crescimento também de vários grupos de risco. Esses grupos de risco, como podemos citar os pacientes transplantados, pacientes com HIV positivo, doenças autoimunes, pacientes com neoplasias hematológicas, acabam tendo o maior risco de serem acometidos por fungos oportunistas, que é, no nosso caso, o fungo oportunista do gênero Fusarium. E quando isso ocorre, infelizmente, temos uma alta taxa de mortalidade, cerca de 90%, especialmente em pacientes com neutropenia prolongada e grave. Falando agora um pouco sobre o gênero Fusarium, o gênero em si ele se trata de um fungo filamentoso e hialino e que produz uma colônia bastante algodonosa, caracterizada pela produção de conídeos robustos, hialinos, septados e em forma de canoa. Agora falando sobre a fusariose disseminada. Óbvio que o fungo Fusarium ele não tem apenas esse quadro específico. Então a gente pode diferenciar ela em superficial, invasiva, chegando até a disseminada. E quando podemos considerar que o quadro é uma fusariose disseminada? Ocorre, assim, quando o fungo consegue acometer 2 ou mais órgãos ou tecidos do indivíduo. Então, podemos considerar que é um quadro clínico bem desafiador, que além das lesões cutâneas, ele pode levar ao desenvolvimento de vários quadros no paciente, sendo quadros como sinusites e pneumonias. Temos agora essas duas imagens que eu selecionei de um quadro, de um relato de caso, sendo que aqui podemos ver que o paciente está com diversas lesões na pele e aqui os seus pulmões, como foram acometidos depois da morte deste paciente. Em relação ao tratamento farmacológico, infelizmente não se tem ainda uma base bem específica e um padrão para o quadro de infecção por Fusarium. Podemos citar os medicamentos utilizados: anfotericina B, voriconazol e posaconazol. Então agora vamos para a nossa etapa de metodologia. Então, o que é uma revisão de escopo? A revisão de escopo ela tem como objetivo pegar uma ampla de evidências científicas em relação a um determinado tema, sem ter que classificá-las e podendo assim reunir diversos tópicos, além de diversos desenhos de estudos. Então, ela é bem mais ampla que uma revisão sistemática. Então, utilizamos também o mnemônico PCC, Population, Concept, Context. E a pergunta de pesquisa foi: quais as evidências sobre o uso de antifúngicos no tratamento de fusariose disseminada em pacientes imunocomprometidos? Continuando a metodologia, as buscas foram realizadas em bases de dados PubMed, Scopus e Web of Science. Os critérios de inclusão e exclusão e estratégias de buscas com operadores booleanos AND e OR. Então, a nossa primeira etapa do nosso trabalho é a elaboração da estratégia de busca e os critérios de inclusão e exclusão. Então, como estratégia de busca, nós utilizamos a população, pacientes imunocomprometidos, o conceito, manejo da fusariose disseminada e o contexto deixamos em aberto. Os critérios de inclusão foram artigos originais, artigos com texto completo, artigos que só tratavam de fusariose disseminada, artigos que tratem de antifúngicos e artigos sobre pacientes imunocomprometidos. E critério de exclusão, artigos com caracteres não romanos. Temos aqui, então, o desenho do nosso trabalho. Então, foram realizadas as buscas nas bases de dados, somando 6.928 artigos selecionados. A partir disso, foram analisados se não haviam duplicatas. Após isso, na remoção das duplicatas, chegamos à
4.725 artigos. Após a realização da etapa de triagem e exclusão das duplicatas, obtivemos 4.725 artigos incluídos, que passaram assim para a etapa de elegibilidade, que é a leitura da íntegra e a análise se estão obedecendo os critérios de inclusão e exclusão, chegando assim a 103 artigos incluídos para a etapa de extração de dados e realização do artigo e revisão de escopo. Chegamos agora às considerações finais. Então, até o momento, temos 103 artigos incluídos para a extração de dados e produção da revisão de escopo. Finalizo assim minha apresentação. Muito obrigado e boa tarde.